Eu sei que isso pode soar um pouco bobo, mas uma coisa absolutamente fantástica é definitivamente um livro fantástico. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos. Hoje é dia de a gente conversar um pouquinho sobre o livro Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green. Um livro que vai nos contar a história da adolescente April May, que do dia para a noite tem sua vida totalmente mudada quando ela se depara acidentalmente com uma estátua enorme no meio de Nova York. E sim, eu sei que estátuas, monumentos e coisas do gênero são coisas de comum acesso, só que tão abruptamente quanto a fama da April May, essa estátua apareceu no meio de Nova York, do nada, aparentemente por nada. Um segundo ela não estava lá e no outro, puf. Ficando totalmente curiosa com aquele fato extraordinário, principalmente porque a estátua estava muito quente. Ela chama o seu melhor amigo para que juntos eles gravem para o YouTube a respeito daquele fato. E a partir desse vídeo ela percebe não só que aquela estátua tem se multiplicado pelas principais capitais do mundo, como também ela foi a primeira pessoa do mundo a notá-la. Como se tudo isso já não fosse estranho bastante, a partir de certo ponto as pessoas começam a questionar se aquelas estátuas de certa maneira estão ligadas a algum fator sobrenatural ou até mesmo algo voltado à inteligência extraterrestre. E é nessa premissa que o leitor vai mergulhar num mundo cada vez mais sombrio. Dada esse sinopse, eu vou pedir um minuto para vocês, para minha confissão, o meu desabafo. Quando eu li o nome Hank Green, eu automaticamente acabei relacionando com o autor John Green, que vocês sabem que não funciona pra mim. Então eu confesso pra vocês que peguei esse livro com uma porção de preconceitos, mas quase tão abruptamente e quase tão sem querer, quase até como mágica, eu apanhei esse livro pra ler. Foi totalmente por mero acaso que ele chegou até mim, que eu comecei a ler e eu fui totalmente pega desprevenida porque eu dei de cara no muro. Se me permitirem até mesmo um pensamento mais simples, é até mesmo engraçado a maneira com que esse livro chegou nas minhas mãos, porque ele foi uma cortesia do grupo Companhia das Letras, inclusive muito obrigada. Eu não tinha pedido o livro, eu não sabia que o livro existia, ele chegou até mim como uma surpresa e num dia qualquer eu tava lá sem fazer nada, tinha acabado de ler o livro, aí eu falei, deixa eu ler a primeira página, algumas linhas pra ver se o livro é tão ruim quanto eu acho que é. E aí eu dei realmente com a cara no muro, porque dessas linhas eu não conseguia mais parar, e quando eu vi, essas linhas se tornaram capítulos, e capítulos se tornaram metade do livro, e no outro dia eu já tinha completamente acabado e estava totalmente encantada por essa história. Porque esse livro é tudo o que um leitor, ao menos eu leitora, é incapaz de largar. Então se você, como eu, acredita ou tem certo receio em tomar esses livros nas mãos para ler, porque ou não tá afim de ler mais do mesmo do John Green, ou então porque os livros do John Green não funcionam pra você, tenta tirar essa mochilinha de preconceito, essa mochilinha de receio e vai, porque eu te garanto que isso aqui é completamente diferente. Enquanto o John Green tende pro lado emocional, sentimental, a gente percebe o quanto o Hank, ele parte muito mais para um lado aventureiro. E sem querer desmerecer o John Green, até porque é um gosto pessoal ele não funcionar, eu acredito que o trabalho do Hank Green como escritor, como autor, é muito mais detalhado, como se eu percebesse mais pesquisas, mais elaboração de enredo na hora de construir a narrativa. Então é como se a gente apanhasse um livro em mãos que tivesse uma narrativa que não só foi cuidadosamente planejada, mas também montada. É como se fosse cada tijolinho por tijolinho que fosse apresentado a nós como leitores, para que nós fôssemos entendendo o que é que está acontecendo ali. E tudo tem um ritmo muito gostoso de acompanhar.
é impossível de pausar a leitura. Por isso eu digo que mesmo que soe bobo usar o título do livro para definir esse livro, essa história é definitivamente fantástica. Principalmente por esse quesinho de aventura, de fantasia, até um pouquinho ali de magia, ainda que no cotidiano, que faz os olhos do leitor brilharem. É algo muito original pra mim, é uma ideia muito criativa. E se me permitem uma puxadinha de saco, eu absolutamente amei e me identifiquei com a protagonista bissexual que não está saindo do armário. Ela está vivendo uma aventura, ela está vivendo um problema da vida real como uma pessoa qualquer, como se o fato de ela ser parte do grupo LGBT não importasse, porque ela é April May, com suas características, ela não tem rótulos, ela simplesmente é ela mesma. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu entendo que livros LGBT precisam da representação de sair do armário, eu entendo que livros sobre negros precisam falar sobre racismo, são temas importantes que precisam ser abordados, refletidos, discutidos, mas acredito que ainda assim é importante que nós tenhamos esses personagens simplesmente sendo pessoas com as suas representatividade, com as suas características, com a sua orientação, com a sua cor, com a sua cultura, sem precisar estar lutando contra o sistema sobre sua diversidade. E olha, eu absolutamente amei esse livro e eu desejo de coração que ele faça tão bem pra você quanto fez pra mim, de verdade. Tanto que eu vou deixar o link de compra aí embaixo no box de informações, lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer, mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, se tornando um padrinho ou uma madrinha, se puder. E é isso, muito obrigada por assistirem, leiam Hank Green e venham conversar comigo. E é isso, gente, obrigada por tudo, tchau, tchau!